Estamos aqui novamente para dar continuidade à leitura do livro Ensinando para Transformar Vidas. Mais um trechinho, estamos no capítulo 2, hoje vai ser a parte C do capítulo 2. O capítulo 2 aborda a lei do ensino e aqui nós vamos falar de habilidades básicas. Antes de começar a leitura, quero colocar que ele vai se referir muito à televisão, mas vamos atualizar isso aí e vamos pensar no que o celular, o smartphone, aquilo que tem ocupado mais a mente. Não são simplesmente os programas da TV aberta, mas tudo aquilo que os jovens, as crianças estão tendo acesso. Desenhos, o tempo que se gasta diante disso aí. Então, vamos entender isso de forma mais ampla para que o assunto se aplique, não simplesmente à TV, né? Mas tudo aquilo que está roubando o tempo, inclusive os jogos eletrônicos, né? Os videogames, tudo isso. Vamos olhar para isso de uma forma mais ampla dentro desta parte deste capítulo. Habilidades básicas. Se quisermos ensinar os alunos a pensar, aprender e trabalhar, temos que levá-los a dominar bem 4 habilidades básicas: ler, escrever, ouvir e falar. Hoje em dia, nas igrejas evangélicas, há uma séria deficiência de pessoas que saibam ler. E quero até fazer uma profecia. Ao final deste século, muitas de nossas igrejas precisarão dar aulas particulares de leitura para seus membros. Certa vez, durante uma aula para uma turma do seminário, afirmei o seguinte: o problema da maioria dos formandos de nossas universidades é que eles não sabem ler, não sabem escrever e não sabem pensar. E quando não se sabe ler, nem escrever, nem pensar, o que se pode fazer? E alguém respondeu: assistir à televisão. E é verdade, a televisão está anulando a nossa capacidade mental. Se você leciona na igreja e principalmente se é pai, precisa conscientizar-se de que nossos jovens estão viciados nessa droga eletrônica. Uma das melhores bênçãos que podemos dar-lhes é ajudá-los a se desligarem dela. A TV destrói não apenas sua capacidade de ler, mas também de pensar e criar, que são justamente as habilidades que nós, professores, desejamos cultivar neles. Infelizmente, na prática educacional moderna, existe muita coisa que também impede o desenvolvimento dessas habilidades. Lembro-me de quando meu filho mais velho, Bob, entrou para a escola. Estava todo entusiasmado, dizendo: papai, vou aprender a ler. No primeiro dia ele voltou para casa meio desanimado. Papai, não aprendi a ler. Procurei tranquilizá-lo. Calma, filho, isso leva algum tempo. Fique calmo, companheiro. Mas os meses foram passando e ele sem aprender a ler. Então eu fiquei preocupada e resolvi ir conversar com a professora dele, uma jovem muito bonita, recém-formada num curso de magistério. Ah, senhor Hendricks, disse ela, o senhor precisa entender uma coisa. O que interessa não é que ele saiba ler, mas que se sinta feliz. Ah, não, pensei. Ela é uma dessas que cultuam a felicidade acima de tudo. Fomos tolerando a coisa até o final do ano. Mas aí tive que conversar outra vez com a professora e lhe perguntei: minha senhora já pensou que ele seria mais feliz se soubesse ler? Ao que parece, isso nunca lhe ocorrera. Tive que gastar $600 em aulas de reforço na leitura para ele, mas foi o dinheiro mais bem empregado que já gastei. Hoje ele lê mais rápido do que eu, e eu leio muito rápido. E sempre que nos encontramos, travamos ótimas conversas
sobre os livros que estamos lendo no momento. É a capacidade de ler que leva alguém a se tornar escritor. Devemos proporcionar aos alunos a oportunidade de se expressarem por escrito. Alguns deles talvez venham a escrever tão bem que nos surpreenderão. Das duas outras habilidades restantes, ouvir e falar, a mais difícil é ouvir. Dessas artes, saber ouvir é a maior e a mais penosa de se cultivar. E, no entanto, raramente ensinamos nossos alunos a ouvir. E o pior, não damos o exemplo nisso. A grande maioria dos executivos, no desempenho de sua função, é obrigada a passar 70% do seu tempo ouvindo outros, mas não recebe nenhum preparo para isso. Quase todas as faculdades hoje têm em seu programa um curso de oratória, mas não há nenhuma que ofereça aulas sobre a arte de ouvir. Ensinei oratória durante muitos anos e sei que é relativamente fácil ensinar outros a falar, mas vai ensinar alguém a ouvir? Temos a homilética no currículo de nossos seminários, a ciência de preparar e entregar sermões. O objetivo dessa disciplina é ensinar a pregar. Claro que pregar é bíblico. Não podemos suprimir esta prática. É uma necessidade. Mas de que adianta a pregação se ninguém a ouvir? Bom professor é aquele que, acima de tudo, é um bom ouvinte. E, a propósito, esse conceito não tem aceitação geral, então aceite-o de minha boca pela fé. Quanto a falar, o ideal era que esse tipo de treinamento começasse em casa bem cedo. Já a partir dos 3 ou 4 anos, os pais deveriam mandar os filhos ficar de pé à frente dos outros e falar. Mais tarde, deviam levá-los a uma cadeia ou a um hospital onde aprendessem a dar testemunho de sua fé. É falando que se aprende a falar. Um alicerce chamado insucesso. O insucesso é um fator obrigatório do processo de aprendizagem. Tenho 4 filhos. Sabe como eles aprenderam a andar? Vou contar. Eles estavam no cercadinho, tranquilos, cada um por sua vez, é claro, e de repente viram alguém passando por perto. Ficaram a observar atentamente o processo de caminhar e depois disseram consigo mesmos: olha só que coisa mais interessante andar por aí. Então se levantaram e falaram: vou andar também. E desde então, todos caminham direitinho. Você sabe que não foi assim, é lógico. Todos já vimos uma criancinha tentando firmar-se nas pernas, ensaiar alguns passinhos e daí a pouco cair no chão. Depois se levanta de novo e nós, do outro lado da sala, abrimos braços e dizemos: vem com papai, vem, neném. E ela começa a vir, mas com 2 passos as perninhas já estão mais rápidas que o corpo e lá se vai ela para o chão outra vez. E o que ela faz então? Ela diz: droga, acho que não tenho mesmo dom para esse negócio de andar? Não. Ela se levanta e tenta caminhar novamente, e cai e assim por diante. E quanto mais anda, menos cai, embora nunca atinja um estado em que seja impossível cair. Vamos imaginar uma situação. Jesus mandou seus discípulos irem pregar de 2 em 2 e eles tiveram enorme sucesso. Ao voltar, diziam para o Senhor: Senhor, os próprios demônios se nos submetem. Certo dia, porém, se defrontam com um caso muito difícil. Há um garoto endemoniado que não conseguem curar. O pai da criança, desesperado, recorre a Jesus dizendo: pedi a teus discípulos, mas eles não conseguiram. Então Jesus expulsa o demônio.
Obviamente, os discípulos chamaram Jesus de lado e lhe perguntaram: "O que aconteceu, Senhor?" "Vou explicar", respondeu eles. "Essa casta só sai com jejum e oração." E foi assim que, como acontece tantas vezes, o insucesso experimentado pelos discípulos constituiu uma oportunidade para eles aprenderem uma grande lição. Um de meus ex-alunos, um dos mais inteligentes, leciona atualmente numa das nossas principais universidades. Muito breve, ele se tornará a maior autoridade mundial em seu ramo de trabalho, mas foi reprovado em minha disciplina. Contudo, até hoje ele afirma que essa foi a melhor experiência de aprendizagem porque passou. Que Deus nos abençoe, nos desperte para que sejamos cada vez melhores professores, não importa onde, mas precisamos ser melhores. Até a próxima.